Vamos à oração inicial, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, como eu disse, a aula de hoje ela é uma aula especial, uma aula sobre a Páscoa, né? Nós vamos interromper um pouquinho a nossa caminhada, a nossa sequência, né? Nós estávamos trabalhando os sacramentos, e de maneira mais especial o sacramento da Eucaristia, mas a gente vai pausar um pouco esse caminho, só para a gente usar essa aulinha nossa de 1 hora para poder trabalhar, né, a questão da Páscoa, o mistério pascal. E por que é necessária essa aula, né? Para responder essa pergunta, basta nós apelarmos à doutrina da Igreja, né? Segundo a doutrina da Igreja, segundo o calendário da Igreja, não há data mais importante para um católico do que a semana de Páscoa, né? A Semana Santa. Por quê? Porque o mistério que ocorre, né, nessa data litúrgica é um mistério superior a qualquer outra data litúrgica. Superior, inclusive, à criação. Superior, inclusive, ao Natal. Então, veja que, de todas as datas que nós temos no ano litúrgico, essa é a mais importante, né? Então, cabe ao bom católico viver da maneira adequada a Semana Santa, né? E por que essa data ou essa semana tem esse nome? Por que ela é chamada de Semana Santa? Porque ela é a semana mais santa de todas, né? Se pudéssemos exemplificar isso em letras, seriam letras garrafais todas maiúsculas. Por quê? Porque é a semana na qual nos é colocado o maior mistério de todos. Mistério esse que se revela, né, a partir daquilo que nós chamamos de Tríduo Pascal, né? Tríduo nos lembra 3, né? E Pascal, Páscoa, nos lembra Páscoa, nos lembra passagem. Então, se toda a narrativa das Sagradas Escrituras sempre estão traçando passagens, a maior de todas as passagens é a Páscoa de fato, né? A Páscoa é reintegrada na narrativa da nossa salvação. E é chamado de tríduo porque são 3 acontecimentos que vão ocorrer nessa semana. São os 3 acontecimentos envolvendo nosso Senhor Jesus Cristo, que são a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, esses três pontos principais da narrativa, da biografia de nosso Senhor Jesus Cristo, vão trazer para nós o maior sentido de passagem de todas as Sagradas Escrituras, né? Se vocês analisarem bem as Sagradas Escrituras, vocês vão perceber que as Sagradas Escrituras, na verdade, é uma imensa narrativa sobre a salvação do homem, né? E dentro dessa narrativa existem várias passagens, né? E o que essas passagens geralmente narram nas Sagradas Escrituras? Elas acontecem geralmente de 2 maneiras. Ou ela é uma passagem na qual o homem está passando de um estágio melhor para um estágio pior, ou é uma passagem na qual o homem está passando de um estágio pior para um estágio melhor. Aliás, é isso que denota o que é uma passagem, né? Então, Páscoa significa passagem. E em todas as Sagradas Escrituras nós observamos isso, né? E para a gente falar um pouco sobre a Páscoa, sobre o Tríduo Pascal, é necessário, primeiro, narrar a primeira passagem que acontece nas Sagradas Escrituras. Porque, veja bem, a primeira passagem que vai ser narrada nas Sagradas Escrituras, já no livro do Gênesis, ela já é uma seta que nos direciona para o ápice das passagens, que é a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja que coisa curiosa. O ato da criação está, de alguma maneira, ligado, né, com os atos da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender para entender a Páscoa
é entender alguns detalhes sobre o ato da criação, né? E que detalhes do ato da criação nos interessa? O que nos interessa é a criação do homem. A criação do homem, né? Veja que coisa interessante. Quando o homem ele é criado, como nós já vimos aqui em aulas anteriores, o homem ele é criado no paraíso e Deus, além da sua condição natural de homem, Deus fornece uma outra coisa para o homem. Deus fornece ao homem os dons préternaturais, né? Préter, de antes de sua natureza de fato. Ou seja, dons que estão acima da natureza humana, mas que não são de fato da natureza humana. São dons préternaturais. E esses dons são variados, né? Um dom que é muito claro enquanto dom préternatural. A natureza do homem, ela está toda ordenada e o homem ele tem a ciência infusa. A ciência infusa é um dom préternatural. Tá? O que seria a ciência infusa? O homem simplesmente olha para a realidade e, de maneira intuitiva, ele conhece a realidade. Tá? Ao contrário de nós não temos esse dom préternatural. Então, para nós conhecermos alguma coisa, é necessário todo um esforço e todo um processo. Não é isso? Nós usamos nossos 5 sentidos para captar a forma sensível das coisas. Essa forma sensível fica alojada na imaginação. Depois, com esforço intelectual, nós vamos tirando, né? Tudo aquilo que é sensível dessa imagem, ficando aquilo que é essencial. E aí sim nós podemos falar que conhecemos aquilo. Então veja o enorme esforço que ocorre para o ser humano chegar ao conhecimento. Então veja, Adão e Eva no paraíso, eles não precisavam desse esforço, né? Devido a esse dom preternatural da ciência infusa, Adão e Eva tinham um conhecimento intuitivo das coisas, né? Outro dom preternatural é a imortalidade. É a imortalidade, né? Adão e Eva não sabiam o que é a morte. Eles não estavam destinados à morte. Deus lhes forneceu esse dom preternatural também da imortalidade. Tá? Outro dom preternatural, os homens, justamente por não conhecerem a morte, né, Adão e Eva, eles também não sofriam. Então não havia sofrimento, não havia nenhum tipo de sacrifício necessário para que eles pudessem sair de uma condição ruim para uma condição melhor. Então veja que o homem vivia no paraíso e o homem ele era regido por esses dons préternaturais. E aí o que acontece? Todos nós sabemos o que acontece. Deus, para manter o homem ordenado, Deus rege ao homem uma ordem, né? Uma lei. E que lei é essa? Que Adão e Eva não poderiam se alimentar de um fruto de uma árvore específica. Né? E o que Adão e Eva vão fazer, tentados pelo demônio? Adão e Eva eles vão ceder à tentação e vão desobedecer Deus. Né? Então eles vão pecar. Eles vão pecar. Esse pecado, que é o pecado original, já narra para nós uma primeira passagem, que é uma passagem na qual o homem estava numa condição melhor e foi para uma condição pior. Né? Porque quando o homem desobedece Deus, o que acontece com o homem? O homem ele rompe a ligação direta que ele tinha com Deus. E ele fica agora encerrado apenas em suas características naturais, perdendo os dons preternaturais e, pior do que isso, ele perde o elo íntimo com Deus. Ele se afasta de Deus. Né? E aí o homem começa a conhecer o sofrimento, conhece a morte, né? Ele começa a conhecer coisas que até então ele não conhecia devido aos dons preternaturais. Né? Então veja que coisa curiosa. A primeira passagem que nós conhecemos das Sagradas Escrituras é a passagem de um nível mais alto para um nível mais baixo, no qual o homem rompe sua relação com Deus. Diga lá, Tiago. Eu perdi essa parte, não entendi. Por que Deus fez a maçã? Porque Deus fez? A maçã? Não, não é que ele fez. Ele fez a maçã, é óbvio. Mas ele Por que ele ordena. permitiu? Boa, ele ordena uma regra moral para deixar claro, né, para o homem, para as criaturas, que ele é o Senhor. Tá? É uma didática divina para mostrar para o homem que há uma ordem, que o homem ele deve obedecer ao seu superior. Porque veja bem, Tiago,
se Deus é inteligente, né, ele é uma suma inteligência, ele é inteligência perfeitíssima, inteligência divina, tudo que ele cria possui ordem. E ordem supõe hierarquia. Então, a formulação da lei moral, não comereis desse fruto, é uma formalização de uma lei que o homem deve obedecer, para que o homem tenha clara essa ordem. Percebe? Isso não é uma crueldade de Deus com o homem. Pelo contrário, é uma misericórdia de Deus com o homem. Porque é uma lei formalizada. Né? Falou, ó, você pode fazer de tudo, menos comer o fruto dessa árvore. Né? Então é por isso que ele criou essa ordem. Mas vamos retornar aqui ao nosso raciocínio. Então o homem, devido ao pecado, ele rompeu o seu elo com Deus e fez uma passagem de um lugar mais alto, mais perfeito, para um estágio menos perfeito. E, obviamente, aí, o homem ele sai de um estágio de total liberdade, porque, veja, o homem ele tinha o seu interior todo ordenado. Né? Antes do pecado original, as paixões eram totalmente obedientes à razão, a vontade era totalmente obediente à razão, e a razão era totalmente obediente a Deus. Quando o homem peca, o homem então sofre com uma desordem interna. Tá? Essa desordem interna faz com que o homem perca a sua liberdade. Tá? Então, o que é liberdade? Liberdade é a capacidade que uma criatura possui de agir de forma ordenada. Porque na medida em que uma criatura age de acordo com a sua natureza ordenada, mais ela se aperfeiçoa. Então, agir com liberdade significa escolher o bem maior em detrimento do bem menor. Mas veja, escolher o bem maior em detrimento do bem menor supõe uma ordem interna. E depois do pecado original, o homem perde essa ordem interna. Então, o homem vive a desordem. O homem agora, ele executa uma passagem negativa. Uma passagem da qual ele era livre, porque ele era regido pela vontade de Deus, e agora ele é escravo. Ele é escravo do diabo, do demônio, ele é escravo do pecado. Ou seja, agora, por conta da sua desordem interna, ele não tem mais uma visão tão clara em relação ao bem maior. E ele começa a se corroer escolhendo bens menores. E isso traz para o homem o quê? A escravidão. A escravidão. Só que veja que coisa interessante. Essa passagem da liberdade para a escravidão, ela também denota um outro efeito, um efeito muito importante, que é o seguinte: além do homem ter executado essa passagem, o homem agora está em dívida. Está em dívida com Deus. Então veja que coisa curiosa. Para o homem reestabelecer o seu contato íntimo com Deus, ele precisa de pagar uma dívida. Né? O homem, ele desobedeceu a Deus e com isso contraiu uma dívida com Deus. E essa dívida, ela precisa ser paga para que a harmonia se restabeleça na vida humana. Só que tem um problema. Essa dívida que o homem tem com Deus a partir do pecado original, e que nós vamos herdar, né? Todos os homens vão herdar essa dívida, porque todos nós somos filhos de Adão, de certo modo. Essa dívida, ela não é uma dívida contraída com outro ser humano limitado. Ela é uma dívida que o homem contraiu em relação a Deus. E o que é Deus? Deus é o absoluto. Deus é o infinito. Então, quando uma criatura limitada encerra uma dívida com uma criatura, com um criador que é absoluto e infinito, então essa dívida ganha também um contorno infinito. Veja, a dívida de um ser humano com Deus é uma dívida infinita. É uma dívida infinita. E pior, ela demonstra ser infinita na medida em que todos os herdeiros de Adão continuem pecando. Então ela é infinita, primeiro, porque é uma dívida com Deus, e Deus é infinito. Qualquer dívida contra ele, né, vai fazer com que essa dívida seja infinita. Mas ela também é infinita
porque ela remonta o somatório infinito de todos os pecados de todos os homens em todos os tempos. Então, veja, o fato de termos herdado a linhagem do pecado original faz com que a nossa alma esteja desordenada desde o nosso nascimento. Aliás, é por isso que é necessário o batismo. Né? O batismo, ele dá uma limpada nisso daí e restabelece o contato íntimo com Deus. Mas veja, até a Semana Santa, ou seja, até a vida, morte, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, não tem batismo. Então, veja bem, todos os pecados de todos os homens, de todos os tempos, estão também nessa conta. O que faz com que essa dívida seja infinita. Então, veja que coisa curiosa. Nós temos aí um problema, um problemão. Existe uma dívida que o homem deve pagar a Deus, mas a dívida é infinita. E o homem é limitado. Então, nós temos uma dívida sem limites e que quem tem que pagar por justiça é um ser limitado. Então, obviamente, essa conta não fecha. Vamos supor que o homem pudesse querer pagar essa dívida. Ele não quer, porque ele está desordenado. Mas vamos supor que ele quisesse pagar essa dívida. O homem não conseguiria, porque a dívida é infinita. Qualquer coisa que você faz contra Deus adquire a tonalidade de infinito. Então, essa dívida é infinita, de certo modo. Né? Então, é óbvio que quem tem que pagar essa dívida, ou melhor dizendo, quem pode pagar essa dívida, tem que ser também um ser infinito. E o único ser infinito que existe por necessidade ontológica é o próprio Deus. Então, teoricamente, o que nós temos? Qual é o quadro que está montado? O homem deve a Deus, mas como Deus é infinito, a dívida é infinita, logo o homem, que é um ser limitado e finito, não pode pagar a dívida infinita. Conclusão, o único ser que pode pagar a dívida infinita é o próprio Deus, que é infinito. Ah? E nós poderíamos dizer, inclusive, o seguinte, bem, faz sentido. Faz sentido Deus pagar a dívida infinita, porque Deus é misericordioso. Porque se ele é perfeitíssimo, ele é o Criador, então ele também é misericórdia infinita. Então ele poderia, inclusive, perdoar a dívida. Perdoar a dívida. Só que veja bem, Deus é misericórdia infinita, ele poderia perdoar a dívida. No entanto, Deus também é justiça infinita. Justiça divina. E não seria justo o homem não pagar a sua dívida. Então veja que coisa interessante. Se Deus perdoasse a dívida infinita do homem, a dívida não teria sido paga. E se a dívida não foi paga, Deus estaria contrariando ele mesmo, visto que ele, além de misericórdia, ele também é justiça. Então temos aí um quadro complexo a ser resolvido. Existe uma dívida a ser paga, quem tem que pagar é o homem, mas o homem, por limitação própria, não pode pagar essa dívida, que essa dívida é infinita. Mesmo Deus, com a sua misericórdia infinita e divina, queira perdoar o homem. Mas como ele também é justiça e ele não pode se contradizer, obviamente tem uma dívida a ser paga. Qual é a saída para isso, portanto? A saída para isso é o mistério da segunda pessoa da Trindade. Deus se faz homem. O verbo se faz carne. Então, veja, a segunda pessoa da Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo, ele, com a sua sabedoria divina, sendo ele Deus encarnado, ele agora resolve esse problema. Porque ele é Deus homem. Ele é a união hipostática de duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, em uma só pessoa. A pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo.
Então agora a coisa pode ser paga, a dívida pode ser paga. Porque Cristo é Deus homem. E olha que interessante, quando Cristo for pagar a dívida, a justiça impera, visto que ele é homem. E como ele é também o ser de natureza divina, o pagamento também será infinito. Então veja a sofisticação, com perdão da palavra, da inteligência divina, da estratégia divina. Então veja como Deus, em sua perfeitíssima sapiência, né, em sua perfeitíssima inteligência, Deus resolve, né, esse desajuste. Então agora a dívida pode ser paga. É aí que entra o mistério pascal. Porque veja que coisa curiosa. Tudo que está narrado nas Sagradas Escrituras, desde a criação, é, na verdade, um plano de Deus para restaurar o homem. Ou seja, para restabelecer o contato íntimo com o homem. Para fazer com que o homem saia desse estágio de escravidão ao mal, de escravidão ao demônio. Então, tudo que está nas Sagradas Escrituras, todo aquele planejamento divino, através de uma didática perfeitíssima, que mostra a redenção do homem, tem como ponto mais perfeito o tríduo pascal, a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o maior de todos os mistérios. Porque com a paixão, com a morte e com a ressurreição, a dívida é paga. A dívida é paga. Então veja que coisa curiosa. O homem, se ele estivesse naquele estágio de rompimento com Deus, ele nunca conseguiria restaurar a sua natureza e a sua ordem. Ele precisa da ajuda de Deus. Ele precisa de pagar a dívida para que essa restauração ocorra. Daí, o plano divino que vai ocorrer através do tríduo pascal, a partir da ação da segunda pessoa da Trindade. Percebe? Então, o Verbo encarnado, em sua paixão, morte e ressurreição, faz com que o homem restabeleça a sua ordem natural. Isso é muito interessante. Esse é o maior mistério. Nenhuma outra religião possui. Nenhuma outra religião traz uma tecnologia tão avançada quanto essa, que possibilite o homem restaurar a sua ordem a partir de uma dívida que é paga ao próprio Deus. Isso é de uma estratégia divina, obviamente, né? Diga lá, Thiago. Professor, eu estava debatendo com um amigo meu justamente isso, que nenhuma outra igreja tem essa. Aconteceu isso, relata isso. Aí ele falou que tem algumas que fazem isso. Ele deu exemplo do budismo, que tem algumas versões que Buda pagou os pecados, algo assim. Ele deu 3 exemplos, se eu não me engano. Vamos lá. Pode existir, ter Vamos isso lá, em sua alguma. pergunta é muito boa. Em todas as grandes religiões, mas que não são verdadeiras, porque não são o cristianismo católico, em todas as grandes religiões, você vai ter rituais que remontam sacrifícios, que remontam dívidas sendo pagas. Tá? Em todas as grandes religiões. Você sempre vai ter lá um mito narrando uma dívida sendo paga. No entanto, em nenhuma delas, com exceção do cristianismo, você tem essa dívida infinita sendo paga com um preço infinito. Entende, Tiago? Um exemplo disso é o seguinte: você pega o judaísmo. O que acontece? O que é o povo judeu? Olha que interessante. O povo judeu vivia a Páscoa, a passagem.
E o que é a passagem para o povo judeu? O povo judeu é o povo que era escravizado, e que Deus fornece a liberdade para o povo judeu. E aí remonta a nossa última aula, no qual Deus, para punir o povo egípcio que estava escravizando o povo hebreu, né, o povo judeu, ele manda as pragas para o Egito. E uma das pragas é a passagem, olha aí de novo a palavra passagem, do anjo exterminador que vai trazer a morte para os recém-nascidos. E os bebês que não morrerão pelo anjo exterminador enviado por Deus são aqueles que serão reconhecidos por Deus. E qual é o bebê, a criança que é reconhecida por Deus? Aquela que executou um sacrifício. E qual era o sacrifício? Deus mandou o povo sacrificar um animal primogênito e puro, sem doença, sem máculas, e que o sangue, olha que interessante, o sangue desse animal sacrificado passasse na porta para que o anjo exterminador reconhecesse o sinal e passasse direto, sem exterminar aquela criança que estava ali dentro. Então veja que isso já é uma passagem. Isso é um rito de passagem. Isso é uma dívida paga. Então, quando o judeu ele executa um animal e oferece a Deus, ele está tentando pagar a dívida. Percebe? Só que tem um detalhe. Esse cordeiro imolado pelo judeu, ele ainda não tem o valor infinito. Tem que ser um outro cordeiro. O cordeiro imolado tem que ser outro. E a única religião que traz o cordeiro imolado sendo o próprio infinito, para que a dívida realmente possa ser paga, é o cristianismo. Você entendeu o negócio, Thiago? Então, veja, o que nós encontramos de dívida sendo paga nas outras religiões é um reflexo da dívida que realmente é paga com o Cordeiro de Deus. Então, basicamente foi isso que eu falei com ele. Nenhuma outra religião a dívida é paga de forma infinita. Mas Perfeito. aí ele deu 3 exemplos que, segundo eles, são. Ele falou, pô, no hinduísmo tem versões e realmente Deus tem um filho, esse filho também é Deus e esse Deus morre. Eu não sei se ele estava enganado, mas já ouviu falar disso em algum momento. Olha só, eu não sei disso. O que eu sei é que os ritos de sacrifício das outras religiões, elas não conseguem concatenar um valor infinito. Não conseguem concatenar um valor infinito. Pelo que eu conheço, tá? A única que faz isso é a religião cristã. E outra, se no hinduísmo tem esse mito, que tem, só que tem um problema. Da maneira pela qual você contou, a justiça não aconteceu. Por quê? Porque para a dívida ser paga de maneira justa, tem que ser o homem que a paga. Então tem que ser Deus homem. Percebe? Porque, veja, Deus pagando para ele mesmo não faz sentido. Deus pagando para ele mesmo não paga a dívida. Entende o negócio? Tem que ser o homem que paga a Deus. E a única maneira que isso ocorre é através do Deus homem. E a dívida é paga a partir da natureza humana. Porque a paixão e a morte... A paixão, primeiro. O que é a paixão? A paixão é um sofrimento que reúne todos os sofrimentos de todos os homens que viveram, vivem e ainda viverão. É o sofrimento completo. É Deus sofrendo maximamente sofrimento humano. Pô, aí sim é justo. Aí sim é justo. Entende o negócio? E pior, Deus tem que morrer. Tem que morrer porque quando o homem rompe com Deus, o homem morre espiritualmente. Então a dívida é uma dívida de morte. Então Deus tem que morrer. Então veja que coisa curiosa.
Nas outras religiões, se tiver morte de Deus, ela é representada por uma dívida paga, mas que não é justa. Porque falta sofrimento humano. E no cristianismo você tem isso. Por que o cristianismo é uma religião forte? Porque Deus se aproxima do homem ao ponto de se encarnar. Isso aí você não encontra em outra religião. Isso traz um caráter de justiça que você não encontra em outra religião. Percebe o negócio? Então veja que coisa curiosa. A dívida, ela é paga. Porque o pagamento é infinito, visto que é Deus que paga, mas também ela cumpre com a justiça. Porque é o Deus homem pagando. E o pagamento ocorre pelo sofrimento máximo humano. Então veja, se essa dívida foi realmente paga, então esse Deus homem, ele teve que sofrer tudo que um homem sofre. Esse Deus homem, ele vai ter de morrer, ele vai ter de suar sangue, ele vai ter de ser traído, ele vai ter de ser achincalhado, ele vai ter de ter sofrimento físico, dor, sede, fome, ele vai ter de sentir sozinho, solidão total, agonia, angústia, dúvida, desprezo, até dúvida, fraqueza psicológica. Ó Pai, por que me abandonaste? Isso é um sofrimento humano que Deus está elevando à enésima potência. Percebe? Então, todos os sofrimentos humanos, eles têm que estar sintetizados no Cordeiro. Porque senão não tem valor infinito e nem tem valor de justiça. Duvido que você encontre isso em outra religião. Você não vai encontrar. Isso aí você não vai encontrar. Ó. Sofrimento humano perfeitíssimo, você não vai encontrar. É isso que é a paixão. Né? Todo mundo aqui quase tem, é da nossa cultura, né? A gente meditar a paixão na Semana Santa. Né? Aí tem aquele livro da Beata Ana Catarina Emmerich, que conta com detalhes a paixão. É um negócio ali que você está lendo que daqui a pouco você não quer ler, de tão pesado que é o sofrimento humano de Cristo. Né? Quando eu lembro que eu fui ver A Paixão de Cristo, Mel Gibson, no cinema, quando estreou, lá na época. Eu nem cristão era. Eu olhava aquilo e tinha hora que eu tirava o olhar da tela. Não dava para ver, muito sofrimento. Sabe, você tira. Até hoje eu olho e tiro mais o olhar. Eu olho, mas estou sofrendo por dentro. Entende? Você fala assim, caramba, é muito sofrimento. Né? Tem aquela cena lá que ele está sendo açoitado. E aí o filme mostra isso de uma maneira belíssima, inclusive, né? Um dos açoites tem garras nas correntes. E aí o soldado vai açoitar Cristo e agarra na carne de Cristo. E ele puxa, aí sai um pedaço de carne. E a costela fica meio à mostra, com faixas de gordura do corpo. É um negócio assim impressionante. Você olha para aquilo, você olha meio de lado. Por quê? Porque ali está nos mostrando o seguinte: olha como a dívida está sendo paga. Aliás, é por isso que nós falamos. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que paga pelos pecados do mundo. Ou seja, ele está pagando a nossa dívida. Todos os pecados do mundo estão sendo pagos ali. Então, isso daí você não encontra em outra religião. Então, é como eu te coloquei aqui, ó, a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo são o pagamento perfeitíssimo da dívida do homem, somada desde Adão. Por isso que falamos, Deus pagou nossos pecados. Aí coloquei aqui, ó, em Cristo toda paixão e morte recaem sobre o seu corpo e sua alma humanos, mas também sua pessoa que é divina. Então, em um certo sentido, Deus está sentindo tudo isso. Então você veja, o sofrimento é humano, a morte é humana. Só que Deus sente isso e eleva o sofrimento ao infinito.
Isso é impressionante. Então, se Deus está sofrendo tudo isso, esse sofrimento, portanto, adquire um mérito infinito. Então, agora, olha que interessante. Agora, depois da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos agora a possibilidade de buscar o mérito necessário para pagar a dívida, para pagar os nossos pecados. E esse mérito ele é infinito. Porque quem tem esse mérito é o próprio Cristo. Lembra de uma aula que nós tivemos aqui, que foi uma aula no qual eu disse o seguinte, olha, o mérito da nossa salvação não é o nosso esforço. O mérito da nossa salvação é nosso Senhor Jesus Cristo. O mérito é dele. Por que o mérito é dele? Porque o mérito é infinito. Ele pagou a dívida pelos nossos pecados. Então, o mérito agora é infinito. Então, para eu acessar esse mérito e pagar o meu pecado, eu tenho que buscar nosso Senhor Jesus Cristo. É ele que apaga o meu pecado. Isso é bonito pra caramba quando você percebe isso. Isso só se encontra na religião cristã. Contato íntimo com nosso Senhor Jesus Cristo para ele limpar nossos pecados, porque ele floresce mérito infinito. Ele jorra uma água pura que sempre limpa e não para de jorrar. É infinito, porque a dívida foi paga. Com isso, Deus garante ao homem as possibilidades de se conciliar com Deus, de se libertar da escravidão do pecado e do demônio e de recuperar sua imortalidade. Agora nós vamos poder viver a nossa imortalidade de maneira pura, vendo a face de Deus, junto com Deus. Tanto é que quando Deus morre na cruz, ele desce aos infernos para resgatar os homens de alma justa, porque só ele pode pagar a dívida. Olha que coisa curiosa. Então ele resgata os justificados, mas que não podiam ir para o céu porque a dívida não foi paga. Por isso que ele desce aos infernos. Inferno aqui no sentido de lugar mais baixo. Ele desce ao limbo e vai lá e puxa, resgata, né, todos aqueles que viveram, mas que ainda não podem viver a imortalidade, né, pela pureza. Olha como é que isso é bonito, né? Então, a dívida sendo paga mostra que o mérito é infinito, e o mérito é de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso responde, inclusive, aquela dúvida que geralmente as pessoas têm. As pessoas que viveram antes de Cristo, elas podem ser salvas? Podem. Pelo mérito de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa que não conheceu a igreja, que viveu numa tribo indígena, ela pode ser salva? Sim, ué. Se ela teve um esforço natural de buscar Deus, Cristo vai resgatá-la. Cristo vai resgatá-la. Então veja que agora nós podemos ser resgatados, agora nós podemos nos libertar da escravidão, porque a dívida foi paga. Isso explica o porquê do sofrimento de Cristo ser o maior dos sofrimentos humanos. Cristo sofreu por todos os meios que o ser humano pode sofrer. Em um certo sentido, Cristo santificou o sofrimento humano. Isso daqui é muito interessante. Ó. Veja que coisa curiosa. Um outro efeito da dívida paga, um outro efeito da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo é a santificação do sofrimento. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que a vida do cristão ela é uma vida de sofrimento no mundo. Porque agora o sofrimento é santo. Ele adquire valor de sacrifício, com S maiúsculo. Sacro, sagrado, e ofício, esforço. Então agora, o esforço, o sofrimento é um esforço sagrado. Conta ponto para o cristão o sofrimento no mundo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que 11 dos 12 apóstolos eles foram martirizados e sofreram perto da morte. Só um morreu de velhice, né?
de morte natural. Todos os outros 11 sofreram. E alguns deles, ou seja, todos eles, se esconderam na hora que Cristo estava sendo perseguido e estava sofrendo a paixão, estava vivendo a paixão. E por que eles se esconderam? Porque eles ainda não eram fortes como cristãos. Depois que Cristo ressuscita, ele se volta aos discípulos e diz, olha, retornarei ao Pai e enviarei a vocês o Consolador, que é o Espírito Santo, que é a graça. Agora o homem, ele vai viver o sacrifício em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora Pedro não vai negar Cristo. Agora o cristão não vai negar Cristo. Agora o cristão vai ter orgulho de sofrer por Cristo. Olha que coisa curiosa. Porque o sofrimento foi elevado. O sofrimento agora não é o sofrimento de Adão, que tem que fazer o próprio pão e não saber o que ele vai ter em troca. Se aquele pão vai realmente alimentá-lo. Agora não. Agora o sofrimento traz para nós o pão, que é o pão da vida, que é o próprio corpo, alma, sangue e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Eucaristia. Olha que coisa curiosa. Então, o nosso sofrimento, ele é redimido, ele é santificado pelo próprio sofrimento de Cristo. Cristo que morreu por nós e cedeu ele mesmo a nós. Agora nós temos o pão que nos alimenta. Então, veja, agora nós temos a possibilidade também de viver uma Páscoa, de viver a passagem, de sair da escravidão, como o povo do Egito saiu, e de encontrar liberdade em Cristo, em Deus. Olha que interessante. Os judeus, quando eles comemoravam a Páscoa, sacrificando o cordeiro, eles estavam esperando o cordeiro perfeitíssimo a ser imolado, para aí sim a dívida ser totalmente paga. Para terminar e caminharmos para o fim, vamos trazer aqui alguns detalhes da noção de sacrifício que foi a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, para a gente ter uma ideia da totalidade do sofrimento de Cristo, que é importante como meditação pascal, né? Para nós, pelo menos, colocarmos aqui em planos humanos que o sofrimento que Cristo sofreu, ele sintetiza todos os sofrimentos de todos os homens de todas as épocas. Existe um sentido de completude no sofrimento de Cristo. E se meditarmos bem sobre a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos, inclusive, receber, mediante a sua graça, aquela fortaleza, aquela coragem necessária ao cristão, de que não recua frente a um sofrimento, mas que enfrenta o sofrimento em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante. Quer ver? Um sentido que a gente pode trazer do sofrimento de Cristo, do sentido de completude do sofrimento de Cristo, é o fato de que Cristo sofreu a partir dos 5 sentidos humanos. Todos os 5 sentidos da natureza humana de Cristo sofreram de maneira perfeitíssima e totalizante. Por exemplo, o tato. Cristo foi flagelado. O corpo dele foi extremamente sensível à flagelação. A dor que ele sentiu com a flagelação é inimaginável. Inimaginável. Os detalhes que são narrados, que a gente não tem certeza que as narrativas das visões da Beata Ana Catarina Emmerich são autênticas, tá? Não se tem certeza ainda, a igreja ainda não carimbou. Mas tudo indica que é um sofrimento daquele tipo. O detalhamento que ela traz do sofrimento tátil do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo é um negócio assustador. A flagelação, que é muito bem... Inclusive, o filme do Mel Gibson é baseado no livro. Tá? Aí você sai do tato e vai para o paladar. Cristo, no auge do sofrimento, perto da morte, crucificado, tem sede. A língua gruda no paladar.
O paladar dele, o céu da boca parece barro cozido, como narra as Sagradas Escrituras. É uma sequidão, é uma sede sem fim, ao ponto de ele dizer, tenho sede. E o que o soldado dá para matar a sede? Vinagre. Então, olha o grau de sofrimento pelo paladar. É uma secura, uma sequidão inimaginável, e que quando você abre ali a possibilidade de matar a sede, o que você encontra é vinagre, que traz mais secura, que repuxa mais o paladar. Então, imagine o grau de sofrimento desse negócio. Fora que o vinagre era usado na época como uma espécie de líquido para limpar as partes íntimas depois que a pessoa defecava. Então, a possibilidade daquele balde ali com vinagre ser um balde recolhido disso daí é enorme. Então, imagine o sofrimento pelo paladar. Aí você tem o sofrimento pela audição, as blasfêmias, as risadas, o escárnio, todo mundo rindo, cuspindo, ironizando, blasfemando todos aqueles que ele queria salvar. Então, imagine o sofrimento. A audição, ouvindo aquilo tudo. O olfato, você imagine o mau cheiro no alto do Gólgota. Ali se costumava crucificar outras pessoas. Cheiro de sangue podre, cheiro de carniça, aquele mau cheiro, aquela coisa assim horrorosa, que deve ter trazido para Cristo um sofrimento inimaginável. A visão, Cristo sofria com a visão. Ele via sua mãe chorando, sua mãe sofrendo, o seu amigo João chorando, sofrendo. Ele procurava ajuda e não tinha ajuda. Todos os seus melhores amigos tinham se escondido, com exceção de João. Então ele sofria com a visão, sofria com a injustiça. Todo o seu corpo sofrendo por inteiro. As mãos e os pés sofrendo com os cravos que eram colocados na cruz para prendê-lo à cruz. A sua cabeça sofria com a coroa de espinhos que perfuravam seu crânio. A sua face, que sofria com bofetadas, cusparadas. O seu corpo sendo flagelado por inteiro. Então veja que o sofrimento de Cristo sob o prisma humano, ele já denota uma infinitude. Ele já denota uma sensação de infinito, de sofrimento infinito. Então isso já é mais uma prova de que a dívida foi paga. E isso, Tiago, você não encontra em nenhuma outra religião. Então, um cristão que vê isso com o coração aberto, com a mente aberta, ele se compadece com o sofrimento. E ele pensa, Deus morreu por mim. Quando ele diz, ó, Deus morreu por mim, isso faz sentido agora. Eu lembro que quando eu era criança, ia na igreja, né, fazia lá o catecismo, eu não entendia direito isso. Deus morreu por mim. Deus morreu pelos nossos pecados. Eu não entendia isso. Agora eu entendo. A dívida é paga de forma infinita. O sofrimento é infinito. E agora o sofrimento é elevado e santificado. Aliás, é o que falta às pessoas hoje em dia, né? A pessoa hoje em dia ela se diz cristã, só que ela quer apenas aquilo que o cristianismo traz de figuração, de aparência, de ordem social, mas não quer o sofrimento, não quer o sacrifício. Isso não é cristianismo. Isso não é vida cristã. Se a sua vida não tem muito sofrimento, olha, tem algo errado. Você não está prestando atenção nas coisas. É necessário prestar atenção na sua própria biografia e perceber que a sua vida tem um sofrimento necessário. Se não tiver, significa dizer que você não é sensível aos seus próprios atos que magoam Deus. Então, por exemplo, quando eu peco, o pecado ele tem que transparecer na minha existência como um sofrimento. Um sofrimento tamanho que me faz pensar o seguinte: caramba,
eu estou magoando Deus, estou magoando Cristo, ele que sofreu aquilo tudo por mim. Tenho que procurar urgentemente o sacramento da confissão. O sofrimento ele tem que ser tamanho dentro de mim, por magoar Cristo, por cuspir em Cristo, por açoitar Cristo, por dar bofetadas em Cristo. Tem que ser tamanho esse sofrimento que eu procure no momento seguinte buscar o ato de redimir com Cristo. De tão grande deve ser o sofrimento dentro de mim. Se o cristão peca e não sofre dessa maneira, tem ainda algo errado. Está faltando sensibilidade cristã. Tá? Sensibilidade essa que vai aumentando na medida em que nós vamos recebendo os sacramentos também. É óbvio. Porque veja que coisa curiosa. Na medida em que nós vamos recebendo os sacramentos, ou seja, a igreja, que é o próprio Cristo, que é Cristo que instituiu a igreja, nós vamos ficando mais sensíveis ao sofrimento. E vamos também tomando ciência, ganhando sabedoria do tamanho que é do erro de pecar contra Deus. E isso vai causar cada vez mais em nós um sofrimento maior, que é algo bom. Sofrer por aquilo que comete contra Deus é algo bom, é algo necessário. Né? É a feliz culpa, é a culpa necessária. Então é isso. Eu acho que conseguimos aí trabalhar o assunto que eu tinha preparado para hoje. Se tiver alguma dúvida, a hora é agora, senão a gente pode caminhar para a oração final. Primeiro, é interessante quando a gente se converte, a gente ganha esse novo sofrimento, né? Que antes a gente não tinha. Mas a gente vê que é algo bom. É algo que obviamente sofre, mas é bom. Perfeito. É exatamente isso. Agora, uma pergunta que provavelmente é assim, pé em cabeça, eu acho. Na época de Adão e Eva, eles. O propósito, o sentido da vida deles era contemplar, louvar, estar com Deus, né? Porém, não tinha uma linha de chegada, não tinha uma linha de chegada perfeita e perene, plena. Então não é uma vida sem sentido, a de Adão e Não. Eva. Não Boa faz sentido. pergunta. Não, tem sentido a pergunta, sim. Tá. O sentido da vida deles no paraíso era Deus. Só que a felicidade que eles experimentavam era uma felicidade sobrenatural, mas que não é do tamanho da felicidade que é prometida a nós agora, depois de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o sentido da vida deles era justamente se satisfazer com essa felicidade sobrenatural cedida por Deus. O próprio contato íntimo com Deus que Adão e Eva tinham já era o sentido da vida deles. A vida deles era regida por isso. Era regida por isso. Então, eles eram satisfeitos nesse contato íntimo com Deus. Obviamente, eles não terão, ou eles não tinham, melhor dizendo, não terão, não falei besteira, eles não tinham essa felicidade que é prometida por Deus depois da dívida paga. Porque aí o paraíso de Adão e Eva, ele subiu de nível. Ele agora está no céu, está do lado de Deus. Então a felicidade experimentada por Adão e Eva enquanto sentido de vida era a felicidade sobrenatural dentro de um determinado nível que Deus cedia a eles. Tá. Isso era o sentido Então, da vida deles. Era viver, era ser. Vou melhorar agora. Adão e Eva, o sentido da vida deles era ser o pontífice, a ponte que ligava a terra, o paraíso, a Deus. Esse era o sentido de vida deles. Então eles pegavam as coisas da terra e uniam para glorificar a Deus. não, Esse era o perfeito. sentido de vida. De certa Porque, forma, esse também é o nosso sentido de vida. Só que o que nos é prometido é um paraíso superior ao paraíso de Adão e Eva. perfeito. E esse Percebe? sentido de
pontífice, de certa forma, Esse é sentido de também. pontífice funciona agora, na Ah, nossa vida de peregrino. Então, o que sim, nós temos que fazer enquanto bons cristãos? Trazer as coisas da terra e apontar para Deus, como Adão e Eva faziam. Só sim. que Adão e Eva faziam isso de maneira perfeitíssima, porque eles tinham a alma totalmente ordenada. A nossa perfeição agora é buscada mediante o esforço, o sacrifício. Adão e Eva não conheciam o sacrifício. Só que agora o sacrifício foi santificado por nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora Cristo concedeu a nós cristãos a fazer essa ponte que Adão e Eva faziam de maneira perfeitíssima através do sofrimento e do Aham, esforço. E o que é prometido para nós é um paraíso superior ao paraíso de Adão e Eva. Então a gente só faz esse trabalho de pontífice hoje, aceitando o sofrimento hoje, porque o que é prometido para nós, a gente quer, que é algo muito maior. sim. E por a gente. Estaria certo falar que por a gente ter um sentido da vida mais pleno e mais perfeito do que simplesmente ser o pontífice, no sentido da vida realmente estar com Deus, estaria certo dizer que a nossa vida hoje, agora, é superior, não o que vai acontecer, mas a hoje agora, é superior da de Adão e Eva? Não, não, agora não. Agora não. Porque depois de Adão e Eva, olha só que interessante, antes do pecado original, a vida era paradisíaca, não tinha sofrimento. Depois do pecado original, tem sofrimento, tem morte. Então o negócio piorou muito. E nós estamos como peregrinos sofrendo e morrendo. Só que tem um detalhe. A nossa vida pode ser superior à de Adão e Eva agora, se nós vivermos como cristãos plenos. Aí dá, que é uma vida de santo. Né? O que é uma vida santa? Uma vida santa é aquela que eu acho alegria no sofrimento. Essa é uma vida santa. Eu acho alegria no sofrimento. Aí sim é superior a Adão e Eva. Por quê? Porque a esperança daquilo que vai acontecer após a minha morte já está tão encarnada em mim que eu já a vivencio agora. É como se o reino de Deus, o reino dos céus, já estivesse dentro de mim, na minha própria ação. E aí o sofrimento aqui para mim, ele é alegre. É alegre. É muito possível que os santos mártires eles sofressem com um sorriso no rosto. Isso não é brincadeira. Você sofrer com um sorriso no rosto significa dizer que o reino está com você. Então, de certa forma, ele já está vivendo algo que é prometido agora. Pelo menos um pedaço desse negócio ele está vivendo agora. De tão clara que é a esperança. Veja que interessante. Para nós, Thiago, a esperança é um negócio futuro e totalmente confuso. E a gente fica pedindo a Deus para ter fé nesse futuro. Pô, me dê mais fé, Senhor, me dê mais fé, para que essa esperança vá ganhando tonalidade e cor. Mas ela está confusa para nós. Para o santo, não, cara. Olha que doideira. O santo ele já vive essa vida no máximo de sofrimento e a esperança para ele, ou seja, essa promessa futura é clara, é mais real do que essa folha. É mais real do que essa mão, é mais real do que essa caneta. É real. Então ele já vivencia o antigosto do paraíso agora. Olha que coisa curiosa. Então, nesse sentido, o santo está numa condição superior a Adão e Eva. Perfeito, obrigado. Isso é muito bonito, né? Se a gente parar para pensar nisso, isso traz grandes meditações. E se a gente medita nisso que foi explicado hoje, cara, a gente ganha uma força para nos tornarmos melhores cristãos. Orar mais, participar dos sacramentos, porque esse negócio é importante. Tem que meditar no sofrimento de Cristo. Lembrar da dívida que foi paga. Se eu não ficar lembrando disso, se eu não incorporar isso na minha existência, eu não vou ter uma vida cristã. Por isso que no calendário litúrgico, a Semana Santa é o momento mais importante de todos. É isso. Então é isso, meus amigos. Vamos fazer aqui a oração final para caminharmos para o fim, ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso, meus amigos. Um abraço, fiquem com Deus. Boa semana a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.